puderam, abra as suas Bíblias novamente em Lucas, capítulo 21. Ele era um médico. E quando eu falo de médico, alguém que tinha experiência naquilo que fazia, um homem formado, estudado, louvado seja Deus, mas que acompanhava, louvado seja Deus, e teve o privilégio de acompanhar historiadores como o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, conheceu o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, louvado seja Deus, o evangelista João, nas suas caminhadas. E o que me chama a atenção é que ele narra para nós algo que a igreja, ela deveria se despertar, uma palavra de confronto para nós nos dias de hoje, para nós que sabemos que nos movimentamos, sabemos que nós estamos num século ao qual a igreja está sendo bombardeada por Satanás. A igreja, ela está sendo confrontada pelo desânimo, por coisas que vêm e mexem com o psique da igreja. Satanás tem investido com força em área sentimental, em área física, e na área administrativa e na área social, mexendo com o empreendedorismo dentro da igreja, desconstruindo aquilo que o Senhor construiu na cruz. É hora de eu e você e os ministros que estão aqui na retaguarda se levantar como igreja em oração, em jejum, e começar a marchar como a igreja primitiva marchava na face da terra. A palavra do Senhor diz, quero abrir um parênteses aqui, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Temos um compromisso de perseverar e voltar novamente às nossas raízes. Temos que entender que ainda o primeiro amor ainda é bíblico e não saiu fora da rotina, ao qual muitos hoje estão saindo. Precisamos voltar a estar no centro da vontade de Deus. E aqui eu vejo, louvado seja Deus, neste evangelho, Lucas relatando sobre o cuidado de nós mesmos, para que o nosso coração não viesse se sobrecarregar. Tem uma palavra que o Senhor, Ele fala muito comigo aqui em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque na verdade, lá vai, o meu fardo ainda é leve, e o jugo do Senhor ainda é suave. A Bíblia diz que a unção, a palavra do Senhor diz que ainda ela despedaça jugo. E hoje a igreja, ela está cansada, ela não tem tido destaque como deveríamos estar destacados, não somente em evidências. Há uma guerra de altares, Espírito Santo de Deus, é cadeiras brigando por cadeiras, a inveja tomou conta de lugares onde nós deveríamos estar unidos. Espírito Santo de Deus, precisamos voltar às nossas origens. Espírito Santo de Deus, precisamos entender que a igreja significa, aleluia, eclésia significa tirados para fora. Espírito da verdade, eu não venho aqui para bater, meus irmãos, e principalmente a tirar chapéu para ninguém, até porque eu não conheço a vida de ninguém, mas o Espírito, Ele ministra no meu coração. Louvado seja Deus.
coisas no decorrer deste tempo nesta casa. Eu não sei se tem todos aqui, mas aqueles que estão ligados, louvado seja Deus, vão sentir uma graça e vão ser despertados no decorrer desses dias, das maravilhas que o Senhor vai começar a fazer por intermédio desta porta e deste lugar. Aleluia. Glória. E a palavra do Senhor diz que aqui ele começa a narrar sobre as consequências da libertinagem. E sabemos que a libertinagem é como se fosse uma chacorrice. Nós saímos fora do conceito espiritual. A carne, ela fala mais com o espírito. E sabemos que é uma batalha entre a carne e o espírito. A Bíblia diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu quero abrir um parênteses aqui e trazer um modelo para a igreja, rapidamente. Aleluia. A Bíblia diz que certa feita Jesus convidou Pedro, Tiago e João para ir num lugar de intimidade. Louvado seja Deus. E nesse lugar de intimidade ele gostava de estar com Pedro, Tiago e João, porque na intimidade com Deus o Senhor sente saudade de muitos que tinham intimidade aqui, que estão aqui agora, diante dos olhos de Deus, que o Senhor tem convidado para voltar novamente à intimidade com Ele nas madrugadas. Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor diz que Pedro, Tiago e João, eles estavam ali. E a Bíblia diz que Jesus se ausentou com um tiro de uma pedra. E a Bíblia diz que ali Jesus orava. E quando Jesus voltou, os seus discípulos, eles estavam dormindo. Aqui eu aprendo uma coisa, que até mesmo os íntimos de Deus, se eles não vigiarem, eles dormem. Lá passaram. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Irmãos, precisamos ficar ligados. As nossas pálpebras, elas têm que estar acesas, porque os olhos são a janela das nossas almas. A Bíblia diz que se os nossos olhos foram bons, todo o nosso corpo seria luminoso. Mas se os nossos olhos fossem trevas, todo o nosso corpo seria trevado. E o Senhor, Ele me mostrou uma coisa. Eu me machuquei no dedo polegar para fazer a mudança, mas foi bem, eu falei, meu Deus, mas eu quero só falar para os irmãos o significado do membro. Sabemos que temos um cabeça, louvado seja Deus, e que nós somos membros de um corpo. Se nós somos um membro de um corpo, se um está ferido, todos têm utilidades. Porque a igreja, ela não acha que se move junto com aquele que está enfermo ou com dificuldade. Se está no corpo, está na mesma utilidade. E Deus ministrava isso no meu coração, porque um dos teus dedos estão machucados. Você tem mais 4 que são úteis, mas está ligado no corpo. Eu sou o cabeça, e hoje nós como corpo, tem parte do corpo hoje que está se sentindo inferior. A inferioridade, ela está sobre o corpo. Eu vim aqui para lhe dizer, ele diz, não se sinta inferior. Você faz parte do corpo de Cristo. Espírito da verdade, repreende a inferioridade. Espírito Santo de Deus. A palavra aqui também fala que no versículo 35, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face da terra. Sabemos que estamos debaixo de uma promessa. Aqui Lucas relatava a experiência dos 3 anos e meio, ou qual foi o ministério de Jesus.
sabemos que a ciência, ela tem padrões externados dentro da medicina, mas só com o nosso Jesus, o Cristo, as manifestações da glória de Deus, por intermédio do Verbo se manifestar na carne, e o Verbo era Deus, estava com Deus, Deus no princípio. Nós sabemos que quando Jesus ele andava, se movimentava, aonde ele ia sempre tinha uma grande multidão. Mas o que me intriga é que certa feita tinha uma grande multidão, e já fazia 3 dias que estava com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos: tem alguma coisa de comer? Os discípulos falaram que não. E já fazia 3 dias que a multidão estava com Jesus. Sabe o mistério aqui, irmãos? Que a minoria sempre vai alimentar a maioria. Louvado seja Deus. Eu aprendo algo que o Senhor ele me ensinou, que a minoria sempre vai alimentar a maioria. A palavra do Senhor diz que Jesus, ele perguntou se alguém na multidão tinha alguma coisa. Tinha um jovem que não diz nome, a Bíblia não relata nome. Sabe o que eu aprendo com isso? É que algumas das vezes Deus vai alimentar uma multidão, aqueles que não têm nome, aqueles que não têm aparência, que não estão na evidência. É o que Deus vai fazer alimentar uma multidão, e eu e você faz parte dessa minoria. Espírito Santo de Deus é algo particular, irmãos, com Deus. E a Bíblia diz que ele tinha 5 pães, 2 peixinhos, e a Bíblia diz que ali houve uma multiplicação. E a Bíblia diz que se separaram de 50 em 50, os irmãos sabem, sucessivamente. E ali mais de 5.000 homens foram alimentados, fora as crianças e as mulheres. E o nome do Senhor foi glorificado. E o Senhor ele me chama a atenção sobre de coisas pequenas sem nome trazer coisas grandes em meio à multidão. Querido, você não está na multidão, você está hoje no centro da adoração. Nós viemos aqui adorar aquele que é digno e merecedor de toda honra e de toda glória. E quando eu falo Deus de já, no capítulo 21 de Lucas, eu já vejo que aqui uma viúva pobre, a partir do capítulo 21, nos primeiros versículos, vemos que ela veio ofertar a Deus. E sabemos que a cultura dentro do judaísmo, louvado seja Deus, diz a tradição que eles ajuntavam recursos para a edificação do templo e juntavam arrecadações para as festividades que tinham em Jerusalém, festas da colheita, as Pentecostes, dos pães asmos, que era muito visitada Jerusalém. E ali aquela viúva, e Jesus de olho, ela ofertou tudo aquilo que tinha. Eu venho aqui lhe perguntar hoje: o que você tem ofertado diante de Deus? O que você tem depositado diante de Deus? Aleluia. E depois fala, depois do primeiro versículo até o 4. Depois assim ele começa a relatar, a partir do versículo 5 ao versículo 6, sobre a queda do templo. E ali ele começa a falar sobre profetizar. Depois do versículo 7 em diante, Jesus começa a revelar os sinais do fim. É um contexto dentro de um texto, aonde Jesus Cristo, ele começa a se revelar à nação sobre o reino, para que os discípulos viessem ser atraídos e viessem se preparar. Agora eu digo para você,
Será que você, que se diz que a igreja, está preparado para a vinda do Senhor Jesus Cristo? Se o Senhor vir nesta noite buscar a sua alma, o que você tem em suas mãos para dar? Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele ministrava isso no meu coração, para que nós viéssemos despertar. Louvado seja Deus. Gosto muito de uma palavra, quero abrir aqui um parênteses. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta à igreja de Éfeso, capítulo 4, versículo 30, ele adverte a igreja: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, ao qual fostes selados para o dia da redenção. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito, que é santo, nos observa nas nossas fraquezas e ora com gemidos inexprimíveis diante do trono da glória do Pai. É por causa disso que eu e você não fomos ainda consumidos, por causa do Espírito Santo de Deus, que intercede por mim e por sua vida. Eles vão levar porque ainda nós somos pecadores, ainda não temos um corpo glorificado terra. Espírito Santo de Deus. E algumas das vezes achamos que a consequência da inferioridade dos nossos erros, temos que ser detalhista, vivemos de aparência. Aqui ele começa a relatar sobre circunstâncias equivalentes a heresias, a um padrão de um nível social, sobre posicionamento e conduta. Ele está falando sobre caráter, porque a igreja de Cristo, ela tem que ter caráter diante das coisas que são de Deus. Não adianta a gente falar que somos e não somos. Não adianta nós falarmos que fizemos e não fizemos. Espírito Santo de Deus. Porque Deus, louvado seja Deus, os olhos do Senhor estão todos em todos os lugares, contemplando tantos aqueles que fazem coisas boas, tantos também quando fazem coisas que não provêm e que entristecem o coração do Senhor. Aramácia, Espírito Santo de Deus. E aqui ele começa a falar depois sobre oportunidades. Isso aqui eu acho muito interessante, irmãos. Sabe por quê? Porque existe 3 fases que o crente ele passa. Louvado seja Deus. Nós passamos por 3 fases, não caracterizadas, mas 3 fases importantes que o Senhor ele me chama a atenção. Passamos pelo propósito, antes do propósito para estabelecer a promessa, nós passamos por algo árduo, que algumas das vezes gera até desafios. Achamos que não vamos conseguir, porque passamos por um processo. Talvez você está passando por um processo nesta noite. Talvez você tenha orado e pedido diante de Deus, para que o Senhor ele venha estabelecer a sua vida. Ele deixou de falar, descansa no Senhor. Aleluia. Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 7 e 8, diz: humilhados debaixo da potente mão do Senhor, para que no vosso tempo o Senhor vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Depois disso, sede sóbrios e vigilantes, sabendo que o vosso adversário anda em derredor, bramando, rugindo que nem leão, procurando alguém para que possa lhes estragar. Queridos, na nossa caminhada, louvado seja Deus, ao qual o Senhor ele nos concede a graça de nós estarmos e de nós fazermos. Louvado seja Deus. Sempre vamos encontrar desafios, alguns para crescimentos,
outro para experiências e outros para nos tornar mais fortes. Louvado seja Deus. E se eu estou falando isso, né, a espada ela corta para mim, é porque eu tenho vivido isso. E se eu tenho vivido isso, o Espírito, ele conduz o meu coração a falar. Se você não viveu ainda isso, se prepare, porque você vai viver. Lavaçado. Que é isso, pastor? Está profetizando? Não, querido. Não estou profetizando. Mas todos nós passamos por circunstâncias, por tempos de aperfeiçoamentos, por crescimento espiritual, para que nós venhamos estar e ser despertados pelo novo tempo, pelo tempo de conquista que Deus tem na terra, para mim e para você desfrutar. Lavaçado. E aqui, queridos, eu vejo algo muito interessante. Louvado seja Deus. Eu vou estar passando. A Bíblia diz que aqui ele começa a falar a partir do versículo 14: assentai, portanto, desde agora em vossos corações, não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa, porque eu coloquei as devidas palavras em vossa boca, e vós concedereis sabedoria, que não conseguirão resistir ou contradizer todos os que vieram segundo a vós. Aqui eu vejo que na caminhada, irmãos, vamos ver que vai ter tempos que nós, como igreja, como eclésia, vamos fazer o nosso melhor. Vamos algumas das vezes nos esgotar. Espírito Santo de Deus. E vai sair algo dentro de nós. Uma unção tremenda, que vai chegar diante do altar de Deus. Sabe o que está falando com isso? A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento, quero abrir um parênteses aqui, a palavra do Senhor diz que os sacerdotes e sumos sacerdotes, eles faziam algo para que os pecados do povo fossem perdoados, a propiação. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tinha a tenda da congregação, ali tinha um candelabro dentro da tenda da congregação, e tinha a arca da aliança. Mas a Bíblia diz que entravam os incensados antes, correto? Segundo a palavra de Jesus. Mas tinha uma planta, louvado seja Deus, que dava em cima das colinas no Oriente Médio, e eles pegavam alguma das plantas chamadas gálbano e astoraque, e diz os estudos que eles esmagavam essa planta, e aquele néctar que dava aquilo ali seria algo para Deus de pureza extraordinária. Aquilo que era retido desta planta ali se santificava, e ali o Senhor, ele se agradava. Chegava as narinas de Deus quando o Senhor entrava com sua glória no arraial e perdoava os pecados. Ele saía, era impactado o arraial com a glória de Deus, e o Senhor aceitava como uma oferta agradável. E algumas das vezes Deus, ele tem espremido alguns, Deus tem colocado alguns como essência para extrair, e nós não temos entendido. Louvado seja Deus. Mas devíamos entender que este processo, ele vai passar, e vai chegar ao propósito, porque depois do propósito sabemos que a promessa vai ser estabelecida, e eu e você vamos gozar do centro da vontade de Deus nas nossas vidas, e vamos tomar posse daquilo que é um direito nosso, estabelecido nas nossas mãos como igreja, para a honra e glória do nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, as horas já se foram. Confesso para os irmãos que tinham um pouco mais, mas Deus já, eu agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui, se o pastor ele me permitir. Todos aqui são crentes? Aí levante a mão para mim, por gentileza, irmãos. Eu não conheço. Todos? Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Que Deus continue abençoando a vida do pastor David. Possa voltar outras vezes, né, irmãos? Em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a minha oportunidade, retornando aqui para o nosso pastor, em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe meus queridos irmãos, né? Bastante tempo a gente se fala, ele também ajudou lá no trabalho do Bracuí, estivemos lá no ar livre, né? E a gente ficou conhecido, eu falei assim, vai dar um dia pregar, só que ele faz sorte, eu faço que o pessoal combinou um pouquinho em casa, não tem problema não. A gente, meu irmão, nós que fazemos a obra, você precisa entender que prevalece a vontade de Deus. Talvez você vai num culto e tem gente vazando pelos canudos, e Deus não salva ninguém. Num culto na casa do irmão lá, cachorro latindo, galinha voando, Deus salva a alma. Isso acontece, né? Infelizmente. Nós uma vez fomos em Caraguatatuba, me lembro até hoje, não esqueço. Nós estávamos lá com, tudo bem, nós estávamos lá com, acho que 2 anos, por exemplo, quer vez? Quem pregou, acho que fosse José, sei lá, não sei. É avançado. Nós estávamos pregando lá, nós ganhamos 7 almas, e o amigo Santana estava pregando o quê? Mais 3 quilômetros à frente, nós ganhamos mais alto que ele. Isso acontece, não adianta. A vontade de Deus, ela prevalece. Não adianta você querer medir força com Deus, e não adianta querer fazer curso com a mão. Olha, irmão, levanta a mão agora, não recebeu o anjo. Você não vai receber ninguém, não, rapaz, não recebe ninguém. Vamos agora dar a mão, agora que agora a corrente do fogo. Não tem corrente de fogo, irmão. Se não vier de Deus, não tem corrente de fogo. Olha, meu irmão, bota a mão no coração agora. Você pode enfiar a mão no coração e rodar. Não adianta. A chave do pensamento do homem e da mulher está nas mãos do Senhor. Se Deus não entrar com providência, tudo será em vão. O seu louvor, a sua mensagem, o seu versículo, o seu rebolso, tudo vai para os concunhos. Agora, quando você está na vontade de Deus, uma palavra pode mudar a história do homem e da mulher. Por isso que eu não posso dizer no movimento pentecostal que tem por aí fora, irmão. De acordo com a música, toca o cara direitinho. É caminho da roça. Vai todo mundo. É uma loucura. Sei lá, as pessoas quase não aprendem a servir a Deus ainda. Às vezes o dia do negócio está ruim, mas está ruim, mas Deus está falando. Não tem um negocinho. Está machucando, mas Jesus está te curando, né? Tem um negocinho, tem um louvor assim, eu acho muito que louvor. Eu acho muito porque, na verdade, toda vez que Deus quer falar, Ele mexe com a gente, não tem jeito. Quando você vê muitas coisinhas acontecendo de bom, você pode saber que no final não vai dar muita coisa. Mas quando você vê o negócio apertado, a coisa está que não dá, a coisa não tem jeito, aí Deus fala assim, pô, tem que ajudar o mocinho agora, que Deus, ele está sozinho mesmo, pode ter que segurar na mão do Senhor. Presidente Senhor, fica tranquilo que eu vou contigo. Pronto, acabou. Aleluia. Mas quanta gente quer ir sozinho, só toma raquetada de pancada. E Deus bate com força, meu irmão. Deus não tem dó de pião, não. Vem lá que você vai, rapaz. Não precisa pensar aquela oraçãozinha de madrugada para Deus. Se Deus quiser te pegar, Ele arrebenta mesmo você. E você vai correr quem? O diabo está com garfo, não sabe como te enfiar lá se der. Então tem que ficar do lado de Jesus Cristo. Está sofrendo? Fica do lado de Jesus. Está doendo? Fica do lado de Jesus. Deus fala, não tem jeito, eu tenho que abençoar esse camarada mesmo. Eu tenho que abençoar. Eu tenho que entrar na vida do Maiquinho. Eu vou ter que liberar esse dedo do Maiquinho para tocar guitarra, porque esse cara não me larga, poxa. Eu boto ele quase paradinho, que ele não está vindo para a igreja. Bicho teimoso, cara. Sabe o que Deus vai fazer? Coitadinho, eu vou fazer um milagre.